Olá, estrelas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Voz Astral para mais uma sessão do podcast Astralmente. Hoje estou aqui com o meu amigo Pedro e vamos falar sobre sombras de Plutão. E essas estrelas, Plutão vai entrar, já está em Aquário, não é? É o primeiro ano de Plutão em Aquário, este de 2023. Ele agora está a caminho de Capricórnio, ainda tem mais umas coisas para resolver. E depois vamos ter os próximos 20 anos de Plutão em Aquário. E essas estrelas, cada vez que nós falamos de Plutão, Plutão representa o que estrelas? Plutão para os romanos e antes para os gregos, que se chamavam Hades, era o deus do submundo, não é? E se existe algo parecido na astrologia com as trevas, com as sombras, com sentimentos de culpa, com sentimentos de rejeição, temos que falar de Plutão, não é? E é assim, estrelas, o que é que Plutão significa? Depois destas analogias que nós vimos, de trevas, morte, culpa, rejeição. É um poder que está oculto e que nós o sentimos ao longo da nossa vida. Todos nós, existe aquele provérbio, todos nós temos a nossa cruz, não é? Temos que carregar. Isso significa muito o que é Plutão, ou seja, que é um poder que está nas sombras, que nos persegue, tenta-nos alcançar e todos os dias ou de vez em quando, ele tenta nos agarrar um pouco mais para baixarmos a vibração, precisamente para nos levar para as trevas que os antigos indicavam que ele representava. Ele é muito subtil, ele esconde-se nas trevas, ele esconde-se na sombra. Portanto, não é algo que vem ter com vocês e vos enfrenta e dizer estou aqui e agora tens que defender. Não, ele quando nós estamos de costas, ele prepara o caminho, dá-nos um tropeção e quando nós acordamos, um dia, estamos completamente envolvidos na sombra. E é as estrelas, e por saber que Plutão é um planeta extremamente caro, juntamente com o Saturno. Mas ao menos o Saturno ainda nos dá o poder de escolha e diz ou fazes isto e é muito causa-consequência. O Plutão não. O Plutão é o que é, estrelas, é o que é. São as trevas, é a limitação, é um poder que nos quer sabotar e baixar a vibração. E é isso. Ele agora vai entrar em Aquário e nós nessa série com o Pedro vamos ver quais são as maneiras que o trânsito de Plutão em Aquário se faz sentir. Vocês não vão sentir isto todos os dias. Um dia vão sentir uma, depois, passado um mês, sentem outra. E, no fundo, esta série de podcasts que nós vamos fazer sobre Plutão é precisamente para vos preparar, para vos dar luz. Porque homem prevenido, mulher prevenida, vale por duas. E nós sabendo que a sombra está ali para nos desencaminhar, para nos baixar a frequência, para nos tirar poder, então aí nós conseguimos reagir melhor e não temos que esperar até que estejamos envolvidos na. Então, Pedro, como é que tu estás, meu amigo? Desculpa lá esta introdução grande, mas olha, o tema isto é Então bastante foi pesado. a introdução que tu sentiste que deverias fazer. Eu tenho aí algumas coisas Então vamos a para, isso, vamos a isso, vamos a isso. para contrapor ou para dar uma visão diferente das coisas. Nem é diferente, é talvez complementar. Estavas há pouco a dizer que, e sim, o papel que o Plutão, essa parte é contigo que eu não percebo grande coisa Sim. das trevas. E, portanto, Plutão traz as trevas consigo, traz a sombra para baixar a nossa vibração. Para nos baixar ao máximo Mas, a nossa conexão com o divino, vá, por assim dizer. mas isso faz parte do mundo dual.
tu não valorizas. Eu acho que já falámos isto logo no primeiro episódio que fizemos do podcast. Tu nunca vais valorizar o dia se não passares pela noite. Nunca saberás o que é a luz se não souberes o que é a escuridão. E também nunca saberás elevar ou baixar a tua vibração de forma consciente se não houver nada que te obrigue a fazer e a aprender a fazer isso. Sem Portanto, dúvida, Pedro, sem dúvida. a minha, Mas a minha deixa-me só dizer-te mais uma coisa. Isso é verdade, e o Plutão pode ser visto como esse elemento de regeneração, de passarmos pela noite mais escura para encontrarmos a luz. Mas o problema do Plutão, a nível astrológico, é quando ele te apanha, tu não sentes que ele está a apanhar, porque ele puxa-te aos poucos. E quando tu reparas, é como se tivesses desistido de procurar a luz, ou precisas de cair mesmo no fundo do poço, o escuro que representa Plutão, para depois acordares. E há muito tempo, desde o momento da queda do poço, em que a pessoa cai nesse poço, e até chegar ao fundo do poço, às vezes podem-se passar anos, Pedro. seguindo aqui a linha de raciocínio, eu entendo o que tu estás a dizer. Aliás, eu creio que eu não sei se não é no Inferno de Dante, no livro do Inferno de Dante, que se fala pela primeira vez da noite escura da alma como um momento de transição naquilo que se chama o despertar dessa própria alma. Nós estamos provavelmente a dizer a mesma coisa, pondo ênfase em pontos diferentes. Porquê? Porque, pegando aí no que tu estás a dizer, de não te aperceberes que as coisas estão a acontecer. Uma das coisas que se tenta trabalhar quando, por exemplo, introduzimos a técnica de mindfulness na nossa vida é que tu estejas sempre presente. E ao estar sempre presente, tu estás sempre consciente das emoções, dos pensamentos que surgem e daquilo que está a acontecer dentro de ti. E isso permite-te, com o tempo, perceberes esses up and downs da energia. Daí até há uma expressão muito interessante que é um olho dentro, um olho fora. Quem é apanhado, e geralmente, se calhar estamos a falar de 90% das pessoas, quem é ou mais, quem é apanhado de surpresa é porque ainda não desenvolveu essa capacidade de autoconhecimento e de consciência que lhes permite sentir a mudança na vibração. Vou tentar ir pela questão sem ser astrológica e depois tu vais dando esse ponto. Mas, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar em psicoterapia numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, nós nunca podemos deixar, pelo menos, abordar a sombra. Porquê? Porque o processo de desenvolvimento pessoal implica que a pessoa vá integrando tudo o que existe. E para muitas das vezes ter-se consciência da sombra, tem que se ter. A sombra é o quê? São zonas escuras do nosso ser, não porque sejam más, mas porque nós não estamos a dar atenção a elas. E eu acredito que estes trânsitos sejam uma forma de levar algumas pessoas, nem todas vão ter essa capacidade, a terem consciência da sua sombra individual e provavelmente coletiva. O que tu acabaste de dizer, vou-te dizer com um pouco de astrologia, que é o seguinte: o Plutão, ou Hades, desde o submundo. E para os astrólogos antigos, o Plutão que eles sabiam que existia, só não sabiam em que sítio do céu é que estava e depois só foi descoberto nos anos 50. Mas eles a energia já a conheciam de ginjar, entre aspas. E eles diziam que o Plutão não tem portas ou cadeados. Ou seja, o facto de eles dizerem que não tem portas nem tem cadeados significa que
a pessoa tem sempre o livre-arbítrio de, através do seu raciocínio, através das decisões que toma, de sair do pelotão, não é? Que é um bocado isto que tu disseste aqui no fim. Mas o que eles diziam é que o pelotão realmente não tem portas ou cadeados, só que é tão escuro, não consegue, um raio de luz não consegue, a luz não chega lá. E às vezes é preciso, até eu acredito plenamente que para trabalhar essas técnicas que acabaste de referir, como o mindfulness, se a pessoa não sente um pouco de luz na sua vida para sair de onde está, ela nunca vai procurar um psicólogo, por exemplo, ou qualquer outra maneira de, de evoluir a sua consciência. Então deixa-me pôr as coisas da seguinte maneira, porque eu concordo com isso. Ou seja, quem só conhece bife e batata frita e não sabe que há outro tipo de alimento, vai comer sempre bife e batata frita, até alguém pôr um alimento diferente à frente, não é? Mas, como eu não acredito no acaso, eu acredito que muitas das vezes estes trânsitos, vou voltar a dizer para depois tentar explicar melhor, são momentos em que levam algumas pessoas a questionar, mas sei lá, bife e batatas fritas. A questão da pessoa ir ao psicólogo ou não ir ao psicólogo, sim, se calhar há muitas pessoas que não vão procurar ajuda porque acham que aquele estado de vida, que às vezes até é doentia, não é? Não é? Sim, sem dúvida. É negativa, é o estado normal, já estão num estado tão sem ânimo, tão sem força, que acham que aquilo é o estado normal. Mas antes de chegarmos a esse ponto, já passámos muitas das vezes, a vida já passou muita mensagem porque eu acredito que isto funciona em espelho, que há determinadas áreas que não estão a ser Trabalhadas, trabalhadas. exatamente. Então, se essas áreas não estão a ser trabalhadas, quando se bate lá no fundo do poço, quer dizer que, olha, é assim, ou agora morres afogado aqui no fundo do poço, que há quem morra, ou tu tens que arranjar uma solução para sair daí. Eu lembro-me sempre da visão que os budistas têm da transição de quando alguém está a morrer. Eles têm muito, muito cuidado com o estado emocional e mental da pessoa que está a fazer essa transição. E depois eu não me lembro do nome, mas eu creio que era uma enfermeira ou uma médica que trabalhou, que era, não sei o que é Cúbico, que trabalhou também no Ocidente, essa questão de como é que deveriam, nos hospitais, por exemplo, quando se sabia que aquela pessoa ia morrer, qual seria a melhor maneira de permitir esta transição. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque os budistas acreditam que, tal como o adormecer, o estado emocional e mental do indivíduo vai determinar por onde é que ele vai viajar, por exemplo, no sonho. E é por isso que, para começares um dia luminoso no dia a seguir, tu tens que terminar o dia anterior de forma luminosa. Porque senão tu vais no fluxo energético, ou nas emoções e pensamentos que tu estás a ter quando estás a adormecer. Sem Se dúvida, tu estás sem a dúvida. adormecer a pensar em todo o stress que tiveste no dia anterior, tu vais acordar estressado, naturalmente. E esta enfermeira, o que associou de forma muito. Não sei se era enfermeira, se era médica, não interessa, mas de forma muito clara, era que o processo de morte era muito menos doloroso fisicamente e emocionalmente se houvesse uma série de condições, nomeadamente que permitissem o indivíduo relaxar, refletir, reavaliar e fazer o shutdown, ou seja, o morrer, o desligar da máquina de uma forma
mais consciente e menos apegada. E isto tem a ver, eu estou a dizer isto, que isto tem a ver um pouco com aquilo que tu estás a dizer em termos de Plutão. Plutão é o submundo. O Hades era o deus que guardava, que era o guardião dos mortos, não é? Portanto, ele tomava Exatamente. conta dos mortos. E está muito associado à morte. E a À morte morte. não tem que ser uma morte física, pode ser uma morte de um determinado momento, pode ser uma morte de de um determinado estado egóico, pode ser uma morte de uma personalidade que nós construímos durante algum tempo e que agora vai ter que ser reconstruída. E eu, não havendo nem cadeado, nem portas, o que se está a dizer é, se tu ficas aí, é porque queres, ok? É verdade, é verdade. E a visão mais luminosa é que é a tal noite escura da alma, é em que tudo aquilo que tu precisas de renovar na tua vida acontece ao mesmo tempo naquele momento. Houve um colega meu, quando estávamos a tirar o curso de psicoterapias regressivas e desenvolvimento integral, deu uma imagem muito, muito engraçada. Nós estávamos na ponta final do curso e com muito trabalho, não só teórico como prático, e ele dizia, epá, eu parece que estou a atravessar a noite escura da alma. Sabes como é que eu me sinto, Pedro? Parece que estou a sair de um gargalo da garrafa. Portanto, estive dentro da garrafa com imenso espaço, mas agora sinto-me altamente espremido e apertado para poder sair, tipo champanhe, pum, e depois expandir-me para todo o lado. E eu creio que é isto que Plutão pode representar. Não sei se Sim, está de é acordo com isso. isso. Eu estou completamente de acordo. É isso que significa. Só que e isto aqui talvez ajude as pessoas aqui que estão a ver o vídeo. É o seguinte: pela astrologia, nós temos o Plutão num sítio do mapa. E onde nós temos o Plutão, indica que está lá um poder que é superior a nós. Um culto, digo, medo eh, e opressão. E nós não fizemos nada para isso. É um trânsito kármico. Por exemplo, Hum. quem nasceu com o Plutão em Virgem, há essa perseguição, esse poder que impede a pessoa de libertar todo o seu poder, aonde? No seu trabalho, na sua empresa, os seus colegas que o limitam e prendem e sabotam. Se é um Plutão em balança, ou a pessoa desacreditou do amor numa relação, uh, logo desde pequeno, os pais são separados, ou porque teve uma experiência traumática no relacionamento que faz com que tenha muitos calos de galinha para quando se mete num relacionamento novamente, é tipo há e é para esquecer. Em relação ao escorpião, está muito associado à sexualidade e é o seguinte, e às vezes as pessoas e nós nascemos com isto, nós nascemos com esta energia, de atrair esta energia nessa área de vida onde nós temos o Plutão. E o que acontece? E como é uma coisa que nós atraímos essa energia praticamente desde o momento em que nascemos, claro que há alturas, fases na vida em que a sentimos mais, nós parece que ficamos adormecidos, que sentimos que naquela área de vida onde nós temos o Plutão, que é para sofrer, que não dá para evoluir. Eu consigo co-criar nos outros sítios, mas ali eu sei que vou sofrer. E as pessoas sentem isso. E isto é aquilo que eu falei no princípio, de quando a sombra já as dominou, porque a sombra estava lá. Agora, um dos objetivos de vida era precisamente conseguir a eliminação disso, não é? De trabalharem o seu poder de vir cá para fora. Há aqui uma questão que é fundamental perceber para mim, e isto bate lá outra vez na questão do livre-arbítrio e na questão do determinismo. Eu, na altura, disse que o resultado está pré-determinado, de alguma forma, o resultado final, global, mas a forma como tu chegas lá não está. A questão da cocriação ser mais fácil nas outras áreas pode servir. Eu estou aqui a pensar
já explico, da maneira como eu também trabalho com as pessoas e como eu vejo a psicoterapia e o desenvolvimento pessoal de uma forma um pouco diferente, que é, muitas das vezes, andamos a remexer sempre na porcaria, não é? Ou seja, naquilo que correu mal. E às vezes o que as pessoas precisam de fazer é olhar para aquilo que correu bem. Essa facilidade de co-criar nas outras áreas pode ser a chave para perceber que naquela área ela também pode co-criar. Sem dúvida. Mas, mas, vai ter que saber muito bem o que é que anda a fazer, porque, vamos lá ver, se naquelas áreas é fácil co-criar, eu nem me percebo que estou a co-criar. Ou seja, as coisas acontecem de forma automática. E natural. Andamos em piloto automático. E quando chega ali à área que alguns astrólogos chamam o desafio de vida, eu começo, desde que falo mais contigo, a perceber que é ali onde está o nó Górgio do propósito de vida. Se há ali uma dificuldade grande, é porque tu tens de desembaraçar aquele nó para que o teu propósito se cumpra. Isto é engraçado, porque há colegas que utilizam muito a regressão como terapia mesmo, eu utilizo Sim, como técnica quando é necessário, e havia um colega meu que utilizava muito, a sessão era uma regressão, sempre. Mas ele dizia que muitas das vezes uma sessão era para ir à procura de uma pretérita vida passada em que tudo tivesse corrido maravilhosamente bem. Porquê? Porque isso dava uma força enorme para a pessoa ir trabalhar todas as outras em que tinha corrido muito mal. Porque nas terapias regressivas, se nós fizermos várias regressões, percebemos que há sempre este ciclo vítima-agressor, 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 que é aquilo que a gente chama karma, em que a pessoa não percebe que está dentro de um padrão e está sempre a fazer o mesmo ciclo repetitivo. E claro. é engraçado, nós só conseguimos tirar a pessoa dali quando vamos trabalhar o processo de morte, que é onde fica marcado todas as emoções e todos os pensamentos que a pessoa teve nessa pretérita vida passada e que serão Exatamente. gatilhos, ou para as dificuldades ou os desafios que a pessoa vai ter ou que está a ter no momento atual. A questão é perceber que aquele é o ponto central que a pessoa deve trabalhar, mas não como um drama, e sim perceber, opa, está escuro. Ok, está escuro, eu tenho que iluminar. Está Porque espetacular. porque não tem portas nem fechaduras, não é? Não tem portas nem fechaduras e provavelmente a escuridão também é uma ilusão. Exato, exato, exato. É isso que eu também quis tentar dizer na minha última intervenção, que a Pior cego é pessoa, aquele que não quer ver. Pronto, acho ora que é o esta, ditado. ora É, esta, ora é o esta. ditado que se adequa melhor a este momento individual e coletivo. E depois, isto também nos leva a outra questão. Se existe esta sombra, existe esta tendência, porque é o seguinte, voltando aqui um pouco ao primeiro podcast do determinismo e livre-arbítrio, concordo em tudo o que tu disseste, mas a gente saber que naquela área nós vamos atravessar uma serra ou vamos atravessar um túnel, existe muito a tentativa de evitar pensar nela, estás a perceber? Isto agora o que eu já vou dizer já são mais etapas do processo, ou seja, Sim. nestas áreas, o que deve ser feito é o que tu estás a dizer e concordo 100% contigo. Encontrar essa luz, chegar ao fundo do poço e dar orientação e voltar a ganhar o poder, porque lá está, Plutão é desde o submundo, e o que é que nós temos no submundo? Temos diamantes, temos petróleo, existe riqueza, estás a perceber? Mas temos que transformar, tal como o carvão se transforma em diamante. Ou seja, daí há esta analogia do submundo, em que vamos ao fundo, tal noite mais escura, para depois sairmos, entramos carvão e saímos diamante, estás a perceber?
Sim, é um processo de transformação. Eu volto a dizer, acho que é a primeira vez que se fala claramente nisso, é no Inferno de Dante. Para sair desse inferno, tens que passar a tal noite escura da alma. Sem esta passagem, é difícil, por um lado, percebermos aquilo que é o ponto fulcral na nossa vida. E há bocado estavas a falar de quem tem Plutão em Virgem, quem tem Plutão Sim, em em quê? balança Em e... Balança. E, se calhar, um bocadinho até por experiência própria, sendo essa a dificuldade, também é esse o desafio e também é essa a promessa de glória, Sem dúvida, sem dúvida. É não onde está é? o poder, é onde está o poder, porque isto, das duas, uma, o trânsito de Plutão, nessa parte é muito pão, pão, queijo, queijo. Ou tu sucumbes ao medo e és esmagado por ele, não é? Exato. É isso mesmo. Ou ganhas o poder. E se Sim. ganhas o poder, Por exemplo, para quem tem sais do medo, poço. para quem tem medo de uma relação, porque se traumatizou noutra relação, aquilo que tu estavas a dizer é ou ficas sempre órfão de uma Sim, coisa que, no fundo, é fundamental no seu mapa, ou exatamente. ultrapassa esse medo e vai buscar e vai transformar esse petróleo em diamante, Exatamente, exatamente, é mesmo isso. ou sucumbes às organizações ou à Aos falta de colegas, trabalho, ao trabalho, tu crias as ferramentas para desenvolveres o teu trabalho, o teu caminho. sem dúvida. Portanto, E, e depois é assim, depois cada um tem, isto é de balança, o de Virgem é até ao final da década de 70, depois do final dos anos 70 até 80 e tais é o balança, depois começa o escorpião está muito associado ao aparecimento do vírus da SIDA, em que há um poder sobre essa sexualidade, não é? Quem nasceu com o Plutão em Escorpião, o poder que está sobre ele é sobre a sua sexualidade, ou seja, é muito da pessoa não conseguir viver na plenitude a sua sexualidade e sentir-se livre com ela, está muito associado a isso, não é? De, de haver esse poder sobre isso. Sagitário já é a geração nascida de 2001, que coincide com o 11 de setembro, fala muito de fanatismo religioso, de vermos que o poder está nas instituições, ou seja, Sagitário é o professor, é aquele que ensina. E nós precisamos de professores e precisamos de aprender com eles, para evoluir, para ter conhecimento. E se o poder da sombra está em quem nos ensina, quem nasceu em 2001 sente que esse poder que lhes querem ensinar ou não consegue ensinar e eles não conseguem perceber, ou está a ensinar coisas que não servem para nada. E é o que eu sinto. Isto da geração de 2001, depois a geração de 2008, é a geração de Plutão em Capricórnio. E de 2008 até agora este ano, estas pessoas que nasceram, desde 2008 até agora, até 2023, vêm o quê? Vêm assistir ao fim da estrutura, uhum, porque cabe a elas criar uma estrutura nova. Mas das duas, uma, ou sucumbem a essa estrutura, a essa sociedade que vai-lhes impedir de viver, de serem aquilo que eles querem, os que nasceram em 2008 para a frente. Ou seja, existe uhum, um poder, em termos de estrutura, em termos de organização, impede de viver a vida que eles querem, de que planeia e suporta uma vida que eles não entendem que não faz sentido e que vai abaixo. É o fim da estrutura, que é o que significa Plutão em Capricórnio. Claro que nem todas as estruturas forem abaixo, mas é perfeitamente normal. Nós estamos no final do trânsito de Plutão em Capricórnio, nós sentimos que as estruturas que nos apoiavam, sei lá, tipo hospitais, essa coisa toda, não funcionam. Precisamente precisam ser transformadas, estão a uhum, viver a sua sombra para depois uhum, surgirem o novo. E esta geração que vem agora de Aquário, o poder está na comunidade, não é? E isto não é uhum, nada novo, já aconteceu na Revolução Francesa, já aconteceu na altura.
antes da Revolução Francesa, na altura dos descobrimentos, em que é preciso saber viver em comunidade, não dividir para reinar. E é um bocado isso, ou seja, no fundo, cada geração, começando pela tua, que ia dar um novo significado ao trabalho, não é? E à maneira como produz, os balança em termos de relacionamento, vinham ultrapassar esse desafio e mostrar que existe que pode haver amor na vida das pessoas, pode haver um relacionamento a dois, é isso que vinham aprender e mostrar aos outros, e o escorpião, a sexualidade, que é possível ter a sua sexualidade e não ofender ninguém, por exemplo, não é? E os que nasceram em Sagitário vêm mostrar que a estrutura de ensino não está a funcionar. Precisa ser renovada, ir à sombra e voltar de novo. Sim, lá está, pronto, é perceber o nó górgio, o que é que cada um tem que desatar. E dentro da infinidade de pessoas que nascem nessas circunstâncias, sim, algumas vão dar o passo para que isso aconteça, porque primeiro dão nelas e depois dão no coletivo, não é? exatamente. Porque a própria autotransformação faz isso, faz com que elas possam expressar depois para o coletivo. E eu penso que será muito, a nossa série aqui do Plutão em Aquário será muito bater neste ponto, como é que nós, individualmente, vamos ter impacto coletivamente. E sim, a era de Aquário é uma era de comunidade, de inovação e comunidade, mas também muito diferente da era de Leão, em que é o eu, não é? É o eu que conta. Sendo uma era comunitária, não se dá sem eu cuidar de mim primeiro e ter a minha autotransformação interior feita. É verdade, é verdade. É assim, claro que o ideal era nós chegarmos ao final do trânsito que tem Aquário e andarmos todos juntos a cantar o Kumbaya, mas isso não vai acontecer, não é? Vai acontecer para alguns, mas até lá vamos andar numa cobaiada. Da Kumbaiada, é mais Kumbaiada do que Kumbaya, não é? Pronto, é mais isso. Mas pronto, mas é o que nós vamos falar nos próximos podcasts, porque é o seguinte, estrelas, é assim, Plutão é precisamente, hoje foi o vídeo para explicar o que é Plutão, o que nós podemos esperar dele, o que é que ele representa, o que é que ele significa. É este medo, esta sombra, mas que pode ser transformado. Todos nós temos o nosso Plutão num sítio qualquer do mapa em que nós sentimos essa experiência ao longo da vida, e vai ser assim, é a circunstância, como eu disse. Mas cada vez que o Plutão muda de ciclo, a música que ele toca muda. Ou seja, nós temos a nossa evolução, mas o poder, a sombra, onde ele se esconde para nos puxar para ela, vai mudando, não é? Ou seja, muda a música. E é o seguinte, estrelas, agora vamos sair de uma era em que o Plutão estava em Capricórnio, ou seja, que era tipo sentirmos limitados pelas estruturas, alguns pela lei, outros pelo poder, outros por medos de reputação, outros por medos de legado, mas fala muito de uma situação de poder, porque Capricórnio é o poder, poder absoluto da estrutura, em que nos sentíamos limitados, impedidos de viver. Agora não, estrelas, agora a música é como se mas há uma coisa que também é verdade, o Capricórnio, quando o Plutão está em Capricórnio, ele é claro, porque Capricórnio mostra aquilo que vem, e vem dizer, eu quero vos impedir isto e colocar medo nisto, e nós percebemos que ele está ali, ou como é que ele se representa. Agora, quando ele entra em Aquário, ele entra na multidão, ele entra no grupo. É como se ele
saísse do trono, que representa Capricórnio, porque Capricórnio é Capricórnio igual a poder, é onde a gente tem Capricórnio no mapa, é onde a gente tem poder de fazer e chegar longe. Ele agora entra para Aquário, que é o signo das massas, da sociedade, ou seja, é como se ele agora sai da posição de comando, ou seja, como se fosse a posição de comando, nos deixasse colocar esse medo, nos deixasse ter esse poder e vem para a sombra para tentar moldar cada grupo um contra o outro para conseguir o que quer. É assim que o Plutão vai trabalhar. Ele em Capricórnio, ele, por um lado, está muito forte, porque é um signo de inverno, mas obriga ele a dar a cara e a fazer essas mudanças e a aplicar esse medo. Mas ele em Aquário, que também é outro signo onde ele gosta de estar, ele tem menos poder, mas ele sente-se bem em Aquário porquê? Porque consegue esconder-se, coisa que em Capricórnio não conseguia. E são estas todas coisas engraçadas que nós vamos falar. Nós temos aqui programado, há aqui 7 situações de como vocês podem acordar num dia e sentirem que estão a ter o pelotão a vos bater à porta. E nós, ao longo destes podcasts, vamos explicar que vocês, se sentirem isto, há um motivo. Estava escrito nas estrelas, entre aspas, e com a ajuda do Pedro e toda a sua experiência, dicas no dia a dia para não nos deixarmos apanhar por esse poder antes que seja tarde demais. E pronto, foi isto, Pedro. Espero Sim, que acho que não é tenhas nada. gostado. Olha, eu adorei o tema, acho que Sempre bom, vai é sempre servir bom, sempre muito bom. às pessoas. E agora passo-te a bola no fim para fazer, para adicionar algo que queiras Não, acho que está tudo dito em relação a essa parte final que tu disseste de Plutão em Aquário. É as pessoas terem consciência de que, de alguma forma, o objetivo é movimentar massas num determinado sentido, e nós temos que ir no sentido do nosso propósito e da nossa essência, da nossa verdadeira identidade. Para isso, se estivermos atentos, observamos que a grande estratégia é precisamente uma quebra de identidade individual e coletiva, e para não irmos nessa perda de identidade individual e coletiva, temos que fazer este trabalho de autoconhecimento. E cada um vai ter o seu desafio exponenciado e a sua grande oportunidade de dar a volta à vida exponenciada também. É o que eu sinto. Não é tenho, verdade. não tenho muita E Pedro, lógica. vamos deixar um teaser para o próximo e também Sim. dizer que da última vez que aconteceu Plutão em Aquário, na Revolução Francesa, quem terminou a fase de medo que ele vinha incutir foi uma senhora extremamente espiritualizada, entre os seus 40 e 50 anos, que pelo seu exemplo de luz e de querer cuidar o próximo e também de saber que estava no seu caminho de evolução, terminou com as trevas do Plutão em Aquário. Não é? A história diz alguma coisa, meu amigo? Talvez, talvez. Talvez. Mas isto para dizer, em termos de despedida, que às vezes nós, mesmo na idade do coletivo, mesmo na era de Aquário, a pessoa, por ser individual, tem poder. E o seu exemplo pode o ajudar a evoluir e o seu exemplo pode ajudar os outros a evoluir. Mas é sempre pelo exemplo. Bom, e por hoje terminamos. Grande bem-aja a todos. Um grande abraço, Pedro. Um Foi abraço muito também para bom ti, estar aqui saúde, e um bem-aja contigo a todos, e um abraço para todos e um bom fim de semana. e vemos em breve. Vemos em breve.